achei você. Tempinho. Já Aprendi, me aprendi. tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, graças a Deus. Então tá, que ótimo. Jamê, que privilégio, viu, poder sentar à mesa com você, né? O privilégio é meu, meu irmão. E a gente poder compartilhar. Eu tenho falado com os irmãos aqui, nós já conversamos, né? Mas eu quero reforçar isso para alguns irmãos também que estão chegando. Tenho falado com os irmãos sobre a importância da gente alinhar o nosso coração com aquilo que Deus está permitindo nesse tempo, né? Qual o nosso posicionamento como igreja, o que a gente pode fazer. E você é uma pessoa que eu sigo, eu admiro, vejo Jesus em você e quero te ouvir, quero que os irmãos que estão comigo e que estão ao nosso redor ouçam aquilo que eu ouço também, né? Então, eu quero te honrar por isso, né? Agradecer a Deus pela sua vida, mas quero, quero que você reparta conosco, né? A gente conversou hoje mais cedo sobre falar sobre as nossas tempestades. Eu ruminei muito aquele podcast que você gravou sobre esse tema de Marcos 6, né? E temos. Ei, Irani, Aqui está tudo minha bem, minha primeira irmã? dama. Tudo bem, Isso graças a mesmo. Deus. Prazer te ver, Deus, viu? prazer é meu. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Obrigado por dividir o Jamê com a gente aqui. Eu divido. Ele é grande o suficiente, dá para eu dividir. Meu Deus. Amém. Amém. Mas eu peguei, né, aquela palavra sua sobre as tempestades e foi muito pontual para esses dias que a gente tem vivido, né? Como eu Uhum. estava dizendo aqui, vejo muita gente falando muita coisa, aí a igreja fica até sem rumo, confusa. A minha oração hoje, né, desde cedo, eu tenho orado pedindo, Deus, tira toda a confusão da igreja, né? Toda a confusão do meio do corpo, para que a igreja esteja alinhada com o coração de Deus, com o céu, para que a gente possa andar sem medo, sem desespero, confiantes que Deus ele é bom, né? Ele está cuidando de todas as coisas. Então vou deixar para você falar um pouco aí para os irmãos, um pouco sobre isso e a gente vai discorrendo e conversando no decorrer do caminho aqui. Tá bem. E eu queria, antes de tudo, né, saudar a cada um de vocês, dizer do meu privilégio de estar nesse tempo, ao vivo. Não é? E você separar desse tempo, a me ouvir, é um privilégio muito grande, uma honra muito grande para mim. Tá? Mas a gente está conversando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo diferente, né? Um tempo novo. Nem a minha idade, muito menos a de vocês, passamos por um período como esse, né? Um período assustador, um período que gera medo, gera confusão, realmente, gera muito desespero no coração das pessoas, né? E eu faço parte, me colocaram, né, seguramente uns 10 grupos de WhatsApp, seguramente. E eu tenho, assim, o capricho de ler toda a mensagem que chega. Menos aquelas que tem cachorrinho lá batendo a mão, essas coisas, eu não vou atrás, não. Mas eu procuro ler todas as mensagens. E é um tempo em que alguns se dizem profetas, outros se dizem economistas, outros se dizem de qualquer profissão aí, sem nunca ter parado para estudar e todos nos tornamos especialistas, né? É. E eu parei de realmente dar importância. Eu leio por causa de quem me envia, mas eu parei de ruminar, parei de meditar nessas coisas, porque a tendência dessas coisas é tirar a gente do rumo, Uhum. é tirar do rumo. E eu resolvi continuar no meu rumo. A vida da gente, ela tem que ser gasta, tem que ser aplicada naquilo que a gente deve fazer. Hoje eu recebi uma mensagem de um discípulo lá do Paraná, um irmão muito bom para escrever,
E ele, citando um outro autor, ele dizia assim, num período desse de muita confusão, o que nós temos que fazer? Ele falou, nós temos que continuar fazendo o que nós estávamos fazendo antes. Uhum. Ou seja, pregar o evangelho, ser santo, ser puro, ter fé em Deus. E Deus me deu essa palavra de Marcos 6 no mês de dezembro. A gente estava passando algumas situações aqui que eu sentia água assim chegando no nariz. E orando a Deus, buscando várias situações em algumas congregações. E a gente estava lendo, né? Eu estava lendo o Evangelho de Marcos e me deparei com Marcos 6. E Marcos 6, ele, o outro lado dele é Mateus 14, quando fala da multiplicação, né? E eu chamo Mateus 14 como o capítulo do estresse. É um capítulo assim que traz muito estresse para os discípulos que estavam ali, para Jesus, você se lembra? E Marcos, ele traz algumas informações que Mateus não traz e Mateus traz algo que Marcos não traz. Então, juntando os dois textos, Jesus começa logo cedo, tocando em pessoas, curando pessoas, atendendo pessoas. Isso vai até assim a hora do almoço. E qualquer um de nós que passa aí 3, 4 horas atendendo pessoas, isso é cansativo, isso é estressante, né? E é nesse momento que ele recebe uma notícia terrível, que João, o primo dele, o amigo dele, uma pessoa que ele valorizava muito, tinha sido morto. O texto diz que Jesus ele vai para o monte orar. Eu acho, Rafael, que nessa hora, Jesus ele vai buscar o consolo. Estava Ele cansado, vai né? se apartar. É nesse lugar que a gente descarrega o estresse. É Sim. nesse lugar. O estresse, a gente não tira ele indo para a praia. O estresse, a gente acaba com ele estando diante de Deus. Eu não estou aqui pregando contra a praia, principalmente para mineiro, né, que gosta de Guarapari. Eu estou falando que há um estresse que descanso nenhum natural pode acabar. Então, Jesus, diante de toda aquela situação, ele vai diante de Deus, vai no monte. E ele está no monte e o povo procura. Correto? O povo vai atrás dele. E os Sim. discípulos vão lá e Jesus volta de novo a estar com o povo. Então, quando chega a tardezinha, os discípulos dão a Jesus uma ideia de mandar o povo embora. Correto? Ele diz assim, Senhor, despede o teu povo, porque o lugar é deserto. Para eles saírem procurar alguma coisa. Quer dizer, a proposta deles é uma proposta totalmente sem sentido. Porque se o lugar é deserto, onde é que esse povo ia comprar pão? E são 5.000 homens. Não havia nenhuma padaria ali ao redor, no deserto, que suprisse 5.000 pessoas. Então, na realidade, aquele estresse todo, os discípulos têm uma ideia de se livrar do povo. Então, ele não estava resolvendo um problema do povo. Ele estava buscando uma solução para si. Sim. Correto? Então, manda embora. Jesus devolve a bola para eles e fala assim, dá vocês de comer a eles. Correto? Então, eu estou voltando esse ponto aqui, porque é muito importante. Eu não sei qual é a ideia que a gente faz quando a gente pensa na multiplicação. Se a gente pensa que Jesus levantou o pão, olhou para cima, abençoou, e a partir daí o pão começou a crescer na mão de Jesus. Eu acho que não foi assim. Eu acho que ele partiu o pão e foi dando na mão dos discípulos, e esses, ao partir o pão que ficava na mão não acabava. Eu entendo dessa forma. Aleluia, né? Então, Multiplicava na mão. então, o fato é o seguinte, eles faziam parte do milagre, eles estavam dentro do milagre. O milagre passava por eles. Muito bem. Depois desse estresse todo, no versículo 45 de Mateus 6, diz o texto que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Eu fiquei pensando, Deus, por que obrigou? Porque eram pescadores. Outro texto fala que Jesus conclamou. Na maior parte das versões, a ideia é essa, que Jesus empurrou eles para dentro do barco. A maior parte era pescador, a maior parte desses discípulos. E por que eles não queriam entrar no barco? Vamos lembrar que era tardezinha para a noite. E esse mar é em torno de 120 metros mais baixo que
do que o mar Mediterrâneo. E é uma região que dá muito movimento de vento. Então, tem certos momentos lá que tinha tempestades. As tempestades eram assim, eram diárias. Então, nenhum pescador conhecedor do mar queria atravessar aquele mar nessa hora. Ou seja, eles sabiam que vinha tempestade. Jesus sabia que vinha tempestade, por isso Jesus os obriga a ir. E eles vão. E o que Jesus faz? Jesus para se despedir do povo, ou despedir o povo. O primeiro momento que os discípulos falam com Jesus, fala, despede o povo. Esse despedir do povo é no sentido de dispensar. Só que a despedida de Jesus é aquela despedida do brasileiro. Te despede na sala, despede no portão, despede na calçada. Eu vi uma história que dizia que a diferença do brasileiro para o americano é que o americano sai sem despedir. O brasileiro despede sem sair. Boa essa, hein? É uma realidade. E assim, Jesus ficou para despedir. Ou seja, ele era ligado ao povo. O coração dele estava com aquele povo. E ele termina de despedir, o que ele faz? Ele vai para o monte orar. Nisso os discípulos vão. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, que é o pior horário da noite para vigília. Não sei se você se vê exército, mas é o pior horário para sentinela. Porque a noite está aí, o dia não chega, é uma agonia. É uma agonia. E é nesse momento que a tempestade se abate sobre os discípulos. É nesse momento. E eles começam a se perturbar e diz o texto que eles estão remando contra a tempestade. Correto? Eles estão remando. E o texto é muito interessante porque diz que Jesus, no monte orando, ele vê os discípulos no meio da tempestade. Meu Deus, é impressionante como o Senhor não nos perde de vista. Sim. E nós podemos ter a mesma compreensão, a mesma visão que ele, se nós estivermos em oração. Porque quando a gente entra em oração, nós começamos a ver o que Deus vê. Se a gente não está diante de Deus, a gente não consegue ver como Deus vê as coisas. E como a gente não vê como Deus vê, a tendência nossa é entrar em desespero. Sim. E eles começam a gritar, começam a se perturbar, e eram pescadores. Então aquela tempestade devia ser uma tempestade assim, fora do comum. Porque eles gritavam muito. Nisso, o que Jesus faz? Jesus desce do monte, e o texto diz que Jesus vai ao encontro deles. Mas só um detalhe, que diz o texto que os discípulos começavam a gritar ali naquele momento. E qual a lição que eu tirei para mim? Que há momentos em que a gente grita mesmo. Não é pecado gritar, não é vergonhoso gritar. Tem alguns momentos da minha vida, algumas aflições, que realmente eu grito. Eu grito no carro, eu grito andando, eu grito pelas madrugadas, dizendo, Deus, eu estou aqui. E eu preciso do Senhor. E esse é o grito dele. Eu creio que é o mesmo grito do povo lá no Egito, quando a palavra diz que o clamor do povo subiu diante de Deus. Interessante que aquele povo estava ali há 430 anos. Então aquele povo não tinha mais uma relação com Deus, não conhecia mais a Deus, mas clamava. E aquele clamor subiu diante de Deus. Sim. Uma coisa que Deus me falou muito, Rafael, é que Deus escuta até a oração que eu não faço. Eu estou clamando, eu estou gemendo. E Deus escuta o meu gemido, Deus vê o meu clamor. E aquele povo, aquele discípulo, estava ali gritando. E o texto diz que Jesus vai encontrar-se com eles. Mas o engraçado, se é quem pode chamar de engraçado uma desgraça dessa, né? Quando Jesus chega paralelo ao barco, diz que faz menção de continuar. Não sei se você já reparou esse texto. Ele faz menção de seguir adiante. Eu fico pensando, será que Jesus queria prová-los? O que Jesus queria? Porque, a princípio, diz que Jesus foi estar com eles. Eu entendo, Rafael, que minha interpretação, que quando Jesus vai por cima da água e faz menção de caminhar, ali ele está nos falando duas coisas. Que ele está nos convidando a caminhar por cima da água. Esse é o padrão. Amém.
Esse é o Amém. padrão. Ele diz, é assim que a gente enfrenta a tempestade. É passando por cima da água. E a única maneira da gente passar por cima da água é se a gente estiver assentado em Cristo na região celestial. É a única Amém. maneira. Se a gente mantiver essa confiança de que nós estamos assentados em Cristo na região celestial, toda tempestade nós vamos ver de cima. Se a gente esquecer que a gente está assentado em Cristo, e isso não é uma indução do meu pensamento, mas é um fato, que quando Cristo me ressuscitou com ele, ele me assentou juntamente consigo na região celestial, e é nesse lugar que eu estou. É nesse lugar que eu vivo. E eu gosto de dizer para os irmãos que aquilo que as pessoas veem em mim não é verdade. Elas estão vendo só uma projeção holográfica. Porque, na realidade, eu estou sentado em Cristo, na região celestial. E eu preciso crer nisso o tempo todo. Então, essa caminhada por cima da água, eu creio que ele está estabelecendo um padrão. Ele diz, é assim que a gente resolve os problemas. É assim que a gente enfrenta a tempestade. Amém. E por que ele faz menção? Eu creio que ele está nos ensinando que, apesar da tempestade, o nosso destino não é a tempestade. O nosso destino é chegar do outro lado. Porque a tendência da gente é, na tempestade, a gente esquecer o objetivo. A gente esquecer o alvo. A gente luta tanto com a tempestade, a gente gasta tanta energia lutando com as tempestades, que a gente esquece para onde a gente ia. E aí se perde. E afunda. Correto? Mas eu queria voltar para a gente falar do alvo. O texto diz que Jesus empurra eles para dentro do barco e manda eles ir para Betsaida. Ora, qual era a situação ali onde eles estavam, desse lado do mar? Era uma situação de falta de pão. E o que Betsaida significa? Casa do pão. Casa do pão. Então Jesus está tirando ele de uma situação de penúria, de falta, e levando para abundância. Mas entre uma coisa e outra tem uma tempestade. Há uma necessidade de perseverança. Há uma necessidade de a gente persistir. Uma coisa que a gente não fala muito, que pouco crente conhece, é a palavra resiliência. Nós precisamos ter isso. Resiliência é a capacidade, por exemplo, em física, né? Quando você aperta uma borracha, você solta, ela volta àquele lugar. E nós temos que ter essa capacidade de voltar àquilo que a gente é. Voltar àquilo que nós já somos em Deus. Eu estava escrevendo para o encontro de jovens e Deus me falou muito forte que nós já somos aquilo que nós devemos ser. Nós já somos. Já fomos santificados, já fomos justificados, já fomos lavados, fomos glorificados com Cristo. Nós já somos. E nós temos que trabalhar para isso que nós somos em Deus, se transformar em algo concreto e experimental no nosso dia a dia. Então, nós precisamos ter essa atitude de fé para não parar no meio da tempestade. No meio da tempestade, a gente tem o costume de jogar tudo para cima. A gente fala, vou dar um tempo, não estou entendendo, parece que Deus me abandonou. É porque a gente desceu do lugar onde a gente deveria estar. Porque essa posição é o que nos dá a vitória. Essa posição é que nos mantém na fé em Deus, olhando para aquilo que Ele quer que a gente olhe. Então, Ele faz esse convite para nós, né? E nos coloca de novo no lugar. E aí o texto diz que Jesus sobe no barco para estar com eles. Eu acho isso muito bonito. Ele não somente caminha por sobre as águas, mas diz, eu vou estar com vocês. Mas tem um episódio aí, que é um tal de Pedro. Correto? Eu, honestamente, eu não entendo a cabeça de Pedro. Eu quero ter uma conversa com ele para me explicar. Porque todos eles, olhando para aquele vulto que passava por cima da água, começam a dizer assim, é um fantasma. E essa é uma das tempestades. Faz a gente perder a visão que Deus nos dá e faz a gente ver o que Deus não mostra. Essa é uma característica da tempestade. Faz a gente ver fantasma, faz a gente olhar para esse coronavírus aí e ver um grande fantasma.
E não é. É um acontecimento. É uma outra situação. E nós não podemos Sim. olhar para o coronavírus. Nós devemos manter o nosso alvo de ir para onde Deus quer que a gente vá. Quando eles veem isso, Jesus olha para eles e diz assim, olha, não temas, sou eu. Eu estava pensando nessa expressão de Jesus, que é a mesma expressão que Jesus usa quando ele fala, antes de Abraão, eu sou. É a mesma expressão quando Deus fala para Moisés, eu sou quem enviou. E nós precisamos crer nisso. A nossa fé está baseada nisso, que Deus é. Hebreus fala isso. Que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. É que o verbo que a gente usa na língua portuguesa é o verbo existir. Mas o verbo existir, ele é impreciso. Porque a gente usa o verbo para dizer assim, existe fantasma, existe mula sem cabeça, existe Saci Pererê. Mas o que Deus quer falar ali, quando ele diz eu sou, ele está colocando toda a carga, toda a responsabilidade, toda a nossa fé nesse fato. Ele é. Ele é. É a coisa mais concreta que nós temos na nossa experiência cristã, é o fato de que Deus é. Tudo que aconteceu é em cima disso. Deus é. E nós não podemos esquecer de forma nenhuma que o nosso Deus, ele é. Todos os outros deuses não são. Quando Deus responde a Moisés, e Moisés pergunta, se o povo me perguntar quem foi que enviou, o que é que eu digo? A gente acha assim uma pergunta um pouco tonta, né, de Moisés. Só que a gente tem que lembrar o contexto. De novo, 430 anos, no meio dos egípcios, o povo perdeu a noção de Deus. Centenas de deuses ali naquele meio, muitos deuses. Aí ele pergunta, qual foi o Deus que me enviou? É o Deus Falcão, o Deus Gato, o Deus Águia, o Deus Jacaré, o Deus Crocodilo? Qual o Deus que me mandou? Aí Deus fala assim, eu sou. O que significa? Os outros não são. Os outros não são. Deus desqualifica todos os outros que se dizem deuses. Ele diz, eu sou. E é isso que Jesus fala sobre as águas. Não temas, eu sou. E o que vai tirar o temor do nosso coração é a gente ter fé nesse Deus. Entender que Deus é. Deus é. Não pode ser abalado. Nunca vai ser abalado. Todas as coisas são abaladas. E quem as abala é Deus. Quem move as coisas abaláveis é o próprio Deus, porque nada pode abalar ao Senhor. E a gente tem que lembrar, nós estamos escondidos dentro dele. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso seguro alto, é o nosso alto e seguro refúgio. É ele. Então, nesse lugar, a gente não é abalado. Nós precisamos sempre repetir isso para nós. Eu creio num Deus que é. Nisso, quando Jesus fala, eu sou, aí Pedro faz uma proposta. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Meu Deus do céu, honestamente, Rafael, eu não falaria isso. E se não fosse? E se não fosse? Talvez eu falasse assim, bom, se é o Senhor, manda Judas. Por quê? Se não fosse, não se estaria perdendo muita coisa, né? Mas ele fala, eu vou. E esse é o Pedro. E ele faz a coisa mais louca que um pescador pode fazer. Sair do barco no meio da tempestade. No meio da tempestade, o lugar mais seguro é dentro do barco. E ele sai do barco sendo um pescador. Isso para mim revela o seguinte. Toda estrutura humana, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nos sustentou até agora, antes do coronavírus, não nos sustentará mais. Tudo aquilo que nós cremos até agora, tudo aquilo que foi suporte para a nossa fé, Deus está querendo que a gente saia do barco. Talvez ele entre de novo no barco com a gente. Talvez. Não sei. Mas hoje, ele quer que a gente saia do barco e vá com ele, caminhando sobre as águas. Amém. E entra na água, entra no barco com eles. E o texto diz que logo ele chega do outro lado. Interessante que quando fala da tempestade, eles estão no meio do lago. Quando Jesus entra, ele chega imediatamente do outro lado. A presença de Jesus faz isso. Faz a gente passar
por meio não só de coronavírus, mas todos os outros problemas da vida, faz a gente chegar logo do outro lado. Ainda que demore, mas a gente chega logo. Ainda que passe alguns anos, mas a gente chega logo. Não sei se eu consigo me fazer compreender. Porque com o Senhor a gente está seguro. Amém. E aí, amado, quando Jesus entra no barco, faz cessar a tempestade, e eles ficam perplexos, né? Quem é esse que faz isso, né? E a palavra diz que eles não compreenderam, porque o coração deles era endurecido, eles não compreenderam o milagre do pão. Sim. Eu achei isso muito sério, porque como é que a pessoa está dentro do milagre, ela está fazendo o milagre e ela não compreende? Eu só tenho uma explicação: o estresse do dia, a luta do dia, porque o milagre foi a tardezinha. A luta do dia vai endurecendo o coração da gente. As lutas diárias vão deixando a gente insensível a Deus. A gente não pode permitir que as lutas diárias endureçam o coração da gente e a gente perca a sensibilidade de quem Deus é. Sim. Mais do que quem Deus é, do que o que Ele faz. A gente não pode perder essa sensibilidade. Aqueles homens, eu fico pensando, Deus, que homem de coração duro, mas eles são meu espelho, né? Eu olho para eles e eu me vejo. A nossa vida é um milagre. Nós estamos aqui por causa de um milagre. Você não concorda? A nossa própria Com existência certeza. é um milagre. Eu cheguei até hoje por um milagre do Senhor. Porque sem Ele, nada posso fazer. Não posso respirar. Não posso sequer respirar. Mas por um milagre de Deus, eu cheguei até aqui. E se Ele entrar no carro comigo, logo eu vou estar do outro lado. Pode se demorar alguns anos, mas logo eu vou estar lá. É assim que Ele nos ensina, né? Embora pareça tardio, nos responde Lucas 18, fala isso. Embora pareça tardio, dentro de uma tempestade parece que você perde noção do tempo. Fala, será que Deus não vai me ouvir? Ele está ouvindo. Ele me viu antes da tempestade, Ele me vê dentro da tempestade e Ele vai me levar ao bom termo. Eu gosto de um texto na Escritura que para mim é o versículo que mais me encanta. E a palavra diz em Hebreus que o Senhor vai nos tomar pela mão, vai nos apresentar diante do Pai e vai dizer assim, eis aqui os filhos que tu me deste, e não me envergonhe de chamar os meus irmãos. Eu não sei, Rafael, qual é a sua expectativa de eternidade. Para mim é isso aí, é esse ponto. É esse momento. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer depois desse momento. Eu não sei o que é a nova terra, não sei o que é o novo céu, porque meu foco está nesse momento. Quando o Senhor Jesus vai me pegar e vai me levar junto do Pai, sem se envergonhar de mim. Então, isso me dá suporte para o dia de hoje. Entendeu? Eu sei que quando Ele se manifestar, eu vou ver exatamente como Ele é. E eu vou ser exatamente como Ele é. Amém? Aleluia. Pode gritar na tempestade, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode gritar, pode clamar. É assim mesmo. Amém. Jamê, que preciosidade. Você estava falando aqui, voltando um pouco no que você estava falando no início, você começou falando que as coisas têm nos tirado o rumo, né? E eu tenho me lembrado até de Hebreus também, quando ele fala assim, permaneçam naquilo que vocês têm aprendido. Eu acho que às vezes a gente está tão embriagado que a gente, pelas lutas, né, pelas tribulações, que a gente perde o rumo e a gente esquece de permanecer naquilo que a gente tem aprendido. A gente fica esperando algo novo, algo sobrenatural, não que Deus não faça o sobrenatural, mas Ele já deu o caminho, né? Permaneçam nisso. Amém. E aí eu vejo que quando a gente não permanece, a gente perde o foco.
É o que eu tenho falado com os irmãos, a gente precisa aprender a permanecer. Ao nosso redor haverá muitas distrações, muita coisa, até dentro do contexto, vamos colocar assim, cristão, né? Que vai tentar nos tirar do foco. Mas o meu desejo aqui, até de conversar com você, diante dos meus irmãos, é para que a gente permaneça naquilo que a gente já tem aprendido. Que vai vir uma distração aqui do lado, eu não vou me preocupar com ela, porque eu estou focado, né? Você concorda comigo nisso? Totalmente, totalmente. Um dos problemas nossos do século de grega que nós temos, a gente gosta de muita explicação e muita resposta. Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo?